Então, agora a gente vai passar para a Janice. A Janice vai falar um pouco das licitações e seus desafios. É interessante que o tema dela acaba complementando tudo que foi dito há pouco pelo Dr. Hamilton, Dr. João e Dr. Tarso. Então, vamos lá, então, para a apresentação da Janice. Aqui falando com vocês, né? Eu agradeço imensamente o convite, né, da organização do evento, na pessoa do Anderson. É com grande satisfação, né, que a gente aceitou esse convite e viemos aqui para conversar. Peço desculpas porque eu acabei fazendo uma gravação, porque eu estou de férias, e eu não sei como vai ser o sinal, né, da internet lá na praia. Então, para evitar que fique travando, sei lá, que tenha problemas de transmissão, eu fiz essa gravação. Mas pretendo estar online na quarta-feira para conversar com vocês, tirar as dúvidas, né, nem que seja pelo chat. Então, vou me apresentar. O meu nome é Janice, eu sou engenheira civil, sou servidora de carreira aqui do DR, né, e estou há 3 anos à frente da Coordenadoria de Licitações. Eu vou falar hoje um pouco sobre os procedimentos licitatórios, né, é um momento muito oportuno para falar disso, né, tendo em vista a nova lei de licitações, né, que passou pelo Senado, então está sendo bastante comentado esse evento, né. Finalmente, então, nós vamos ter uma nova lei, a Lei 866 vai ser revogada e tomara que dê tudo certo, tomara que essa lei tenha vindo aí para melhorar, né, as aquisições públicas. Eu vou ler aqui uma definição, né, do que é a licitação, né, para as pessoas que não têm conhecimento ainda, né. Então, a licitação é o procedimento administrativo visando a celebração de contratos entre o setor público e o setor privado, seja de aquisições, serviços ou obras. Visa selecionar a proposta mais vantajosa para a administração com o intuito de zelar pelos recursos públicos. Então, diferente dos particulares, né, os órgãos públicos, eles só podem fazer suas aquisições quando existe um processo, né, um processo administrativo para isso. Então, esse processo é a licitação. Algumas aquisições não necessitam de processo de licitação, né? Eles têm a dispensa, porém, ainda assim tem um processo administrativo para que essa aquisição possa ser formalizada. Aqui no DR, nós licitamos agora no ano de 2020, né, mais de R$1 bilhão em obras e serviços de engenharia, né, incluindo a licitação lá da concessão do ferryboat. Então, é um número grande, né, deu muito trabalho, né, aqui para as equipes todas do DR. Aproveito aqui a oportunidade para agradecer a minha equipe de coração. Vocês foram demais esse ano, vocês trabalharam muito, responderam rapidamente, teve uma grande organização aqui para que isso acontecesse. Né? Vou falar aqui um pouco dos princípios básicos das licitações. Né? Então, os princípios básicos são os norteadores dos procedimentos licitatórios. Né? Na lei, na 866, na lei antiga, né, nós tínhamos 8 princípios básicos. Já na nova lei, nós temos 22 princípios básicos que regem os procedimentos licitatórios. Né? Eu vou ler eles aqui para vocês. Temos o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável. Então, está aí os 22 princípios na nova lei de licitações. Esses princípios, né, eu acredito que a parte mais complicada da licitação é tentar atender todos esses princípios nos procedimentos, né, porque muitas vezes eles podem conflitar entre si, né. Por exemplo, o princípio da vinculação ao edital normalmente conflita com o princípio da economicidade, né. Aí, nesse caso, a gente teria que usar um outro princípio, que é o princípio da razoabilidade. Só que, muitas vezes, quando você vai aplicar esse princípio, você vê que todo mundo tem razão. Então, nas licitações, eu acho que o maior desafio é tentar ter uma homogeneidade, né, no uso dos princípios.
Inclusive, né, nos processos licitatórios, quando são judicializados, né, muitas vezes até os próprios juízes, eles divergem com relação ao entendimento, né, de cada um desses princípios. Vou falar um pouco agora sobre o procedimento licitatório em si. Então, o processo licitatório, ele é dividido em duas grandes etapas ou fases, né, que é chamada a fase interna e a fase externa. Na fase interna é a fase preparatória da licitação, que é também é uma etapa muito importante, né? Na fase interna envolve o planejamento da licitação, da contratação, né, o plano de necessidades, né, envolve as especificações, tanto para obras, né, temos os projetos, temos os termos de referência. Quando não é obra, né, normalmente é o termo de referência, que é a descrição completa do objeto. Envolve também o orçamento de referência, então toda licitação ela tem que ter um valor estimativo, que é o valor que a administração vai orçar aquela obra ou aquele serviço. Aí depois temos o edital, temos as informações orçamentárias, que é a disponibilização de recurso. Então, a gente não pode publicar uma licitação, né, sem ter a garantia de que haverão os recursos, né, para pagar os contratados. Aí temos também, obrigatoriamente, temos o parecer jurídico e as autorizações formais, né? As autorizações aqui no DR, quem dá são as diretorias, que demandam o serviço, e depois o conselho diretor ou apenas o diretor, dependendo do tipo de licitação. Então, essa fase interna, ela é muito importante, principalmente na parte ali do planejamento e das especificações. Quando a gente vai fazer uma contratação, né, quanto melhor especificado ficar esse objeto, melhor as empresas vão entender, né, o que elas precisam fazer, e também a administração terá isso depois para cobrar, né, o que de fato foi contratado. Aí, depois de tudo isso pronto, né, o processo ele está apto a ser publicado, que aí entra na fase externa. Então, a fase externa por que é externo? Porque é quando você apresenta para as empresas, né, a licitação para que elas consigam fazer as suas propostas. Então, a fase externa, ela é composta pela publicação. Aí, depois de publicado essa licitação, as empresas elas podem questionar tanto o edital quanto as especificações ou o próprio orçamento, ou podem impugnar. Então, é importante, né, isso é bem comum, né, as empresas, elas leem, elas analisam e elas questionam. E aí a administração tem a obrigação de avaliar esses questionamentos e responder. Então, nenhuma licitação pode ser aberta sem que todos os questionamentos e os processos de impugnação tenham sido devidamente respondidos. Depois disso acontece a abertura, né, que hoje são sessões presenciais, na maioria delas, temos o pregão que é eletrônico, o RDC também que está sendo eletrônico. Após a abertura, daí nós temos a análise das propostas dos documentos apresentados pelas empresas. Então, essa fase também é uma fase demorada e complicada. Normalmente, a comissão de licitação pede parecer, né, para os setores que conhecem mais profundamente, né, a questão, seja pareceres jurídicos ou pareceres técnicos. E depois da análise, aí é feita a publicação dos resultados. Então, após a publicação dos resultados, que hoje ainda é feita no Diário Oficial, aí as empresas também, de novo, têm o direito de entrar com os recursos. Os recursos são, né, as discordâncias com relação ao que foi decidido, né, ao resultado da licitação. Então, os recursos hoje, eles são 5 dias úteis após a publicação do resultado, mais 5 dias úteis para contra-razões das demais empresas. Então, nós damos oportunidade para as empresas reclamarem, né, do que foi publicado, da decisão que foi tomada, e também o contraditório das demais empresas, caso elas queiram fazer essa contra-razão, que a gente chama, né? Só depois de resolvido todas essas etapas é que a licitação está apta para receber o parecer jurídico e homologação e contratação. Então, essa é a parte externa da licitação. E o tempo, né, varia muito com relação ao tipo de licitação, a lei que está sendo usada, né, e
o critério de julgamento, né, que pode ser menor preço, técnica e preço. Então, assim, varia bastante o tempo, né, para fazer todo esse processo. Então, vamos lá falar um pouquinho agora dos principais tipos de licitação que são feitas, né, aqui no âmbito do DR. Então, vocês vão notar que eu vou falar mais as licitações de obras e serviços de engenharia, que é onde a gente tem mais expertise, né? Aqui no DR tem o meu setor que cuida desse tipo de licitação, e aí tem outro setor da coordenadoria administrativa que cuida das aquisições. Então, aqui hoje eu vou falar mais exclusivamente das obras e dos serviços de engenharia. Então, pela lei 866, que é a lei que está caindo em desuso, nós temos a concorrência menor preço e a concorrência técnica e preço. Então, para obras, normalmente é concorrência menor preço, para projetos, concorrência técnica e preço, que é uma licitação mais demorada, e aí nós temos também o pregão eletrônico para serviço de engenharia. Existe, né, uma grande discussão entre o que é serviço comum de engenharia, que deve ser contratado por meio do pregão eletrônico, e o que não é serviço comum, que daí demandaria a licitação técnica e preço. Então, no ano passado, né, saiu um decreto, o decreto 10.024, de setembro de 2019, que regulamentou a licitação na modalidade de pregão para aquisições de bens e a contratação de serviços comuns, incluindo serviços comuns de engenharia. Então, esse decreto, ele veio para encerrar a discussão, né? Então, aqui, com esse decreto, ficou definido que os serviços de consultoria, em geral, devem ser contratados por pregão eletrônico. Eu já observei que na nova lei de licitações parece que isso mudou um pouco, só que eu ainda não tenho, né, não sei dizer assim como que ficou, né? Não tive tempo ainda de analisar essa questão ainda, como que ficou a contratação dessas consultorias, né, de apoio ao gerenciamento e apoio à fiscalização de obras nos órgãos, né? É muito usual também aqui no DR, nós trabalhamos principalmente com essas modalidades de licitação nesse ano, né, que são as licitações pelas políticas de aquisições. Então, a lei federal, a Lei Geral de Licitações, ela permite que quando há recursos de organismos internacionais, com a obrigatoriedade de usar as suas políticas de aquisições, isso é permitido, né, através do artigo 42 da Lei 866. Então, a gente fez várias licitações aqui nessas modalidades, e para obras, as principais é a licitação pública internacional e a licitação pública nacional. A diferença entre elas é o valor da obra, né? Então, acima de 25 milhões de dólares, usa-se o modelo, né, de licitação pública internacional. E abaixo de 25 milhões, a LPN, né, a licitação pública nacional. Os princípios licitatórios são os mesmos da lei nacional, todos os princípios aplicados lá aplicam-se também aqui, porém, nós temos algumas diferenças significativas aqui com relação à lei nacional. A principal delas é que a política do banco e o banco em si, as equipes, eles orientam a que seja exigida uma grande capacidade financeira das empresas, das empreiteiras, né, para participar das licitações de obras. Então, nós temos exigido uma receita anual de construção média equivalente a 2 vezes o faturamento anual da obra a ser licitada. Então, isso acaba pesando bastante para as empresas, né? Porque a empresa ela tem que estar ativa nos últimos 5 anos com bastante obras, né? Para conseguir ter esse faturamento médio para poder participar da licitação. O outro detalhe também das políticas é a experiência recente das empresas, né? Então, na lei nacional, na 866, não é permitido que se exijam experiências delimitadas no tempo, né? Experiências recentes. Já o banco exige, né? Isso foi bastante discutido já com as equipes, e eles não abriram mão de que a gente exija que as experiências, né, os atestados, sejam dos últimos 5 anos. Por que isso?
porque o banco entende que é melhor para o DR contratar com empresas que estejam atuantes no mercado. Então, segundo eles, né, não adianta nada a gente contratar com uma empresa que já foi grande, já foi boa, lá há 10 anos atrás, há 15, 20 anos atrás, e hoje ela esteja inoperante. Então, os atestados, pelas políticas de aquisições, os atestados de obra são dos últimos 5 anos, né, anteriores à abertura da licitação. Então, essas são as grandes diferenças, né? Aí temos também algumas diferenças que na LPN e na LPI tem apenas uma fase recursal, enquanto na 866, cada vez que a gente publica um ato, a gente tem que fazer, abrir prazo para recurso. Aqui é feita a abertura numa única sessão, abre o preço, abre a habilitação, avalia-se os dois, publica-se os dois resultados e abre para recurso. Então, ele é um processo mais rápido. No começo a gente teve dificuldade com as políticas, mas hoje a gente até prefere usar as políticas do banco do que a legislação nacional para contratar obras de engenharia, né? Também temos, pelas políticas de aquisições, um modelo, né, de contratação de projetos e também das supervisões e gerenciamentos. O modelo, né, se chama seleção baseada na qualidade e custo, né, é um edital padrão do banco. Ele depende de uma como se fosse uma pré-qualificação, chamado de solicitação de manifestação de interesse. Então, o órgão, primeiramente, publica essa solicitação de manifestação de interesse. As empresas apresentam, né, um relatório simples, né, contemplando as suas principais experiências. Aí tem uma comissão designada que faz a análise e faz a classificação dessas empresas que apresentaram manifestação de interesse. Nas políticas, esqueci de falar, né? As políticas também sofreram uma atualização recentemente. Então, a gente tem a política velha, também tem uma política nova, assim como está acontecendo com a Lei 866. Então, na política antiga, licitações de maior vulto era licitação internacional e a exigência era que fosse no máximo 2 empresas por país. Então, e quando a licitação era de menor, então era permitido que fosse apenas empresas brasileiras. Isso mudou na nova política de aquisições. Não tem mais a exigência de 2 empresas por país, porém ainda consta, né, que eles querem amplitude geográfica. Então, a gente não pode, né, a gente tem que fazer a análise, né, das manifestações de interesse, considerando, né, essa amplitude geográfica. Nas licitações SBQCs não há fase de recursos e também tem o período da confidencialidade. E por último, né, nós temos o regime diferencial de contratação, que também é uma lei que já está caindo, muito usada pelo DENIT, que no DR a gente começou a usar recentemente. E o diferencial dela principal, né, é que você contrata a obra sem ter os projetos básicos executivos, você contrata apenas com um anteprojeto de engenharia. Eu vou falar um pouquinho agora, né, mais sobre a nova lei de licitações, que eu acredito que as pessoas estejam mais interessadas, né. Então, eu já falei dos princípios, as modalidades são o pregão, a concorrência, o concurso, o leilão, diálogo competitivo. Então, o pregão, né, a lei do pregão também vai cair e está contemplado nessa lei única, né? Então, essa lei vai incluir o que já tínhamos antes na lei 866, né, que é a concorrência, e vai incluir também o pregão e o RDC também. Então, a contratação integrada, ela está sim presente na nova lei de licitações. Alguns itens aqui chamaram a minha atenção, né, quando eu fui me atualizar aqui com a nova lei. Então, deixa de existir a comissão de licitação. A comissão de licitação só será necessária para obras complexas, para obras e serviços considerados mais complexos. Os nossos aqui, né, o nosso dia a dia aqui, então, a licitação vai acontecer com um agente de contratação e equipe de apoio. Qual que é a diferença, né? Então, esse agente de contratação, ele vai
responder sozinho pelos atos praticados, assim como já acontecia no pregão. Então, na lei antiga, a comissão de licitação respondia solidariamente, né, pelos atos praticados pela comissão, e na nova lei, vai ser esse agente de contratação, ele vai responder sozinho. E chamou atenção também, e que olha só que interessante, serão defendidos pela advocacia pública. Gostei muito disso, gostei, porque o que acontece? Hoje, quando acontecem processos judiciais, as comissões de licitação não têm o apoio jurídico, né, da instituição, quando está relacionado ao seu nome. Então, assim, é chato, né, é desconfortável você saber que tem um processo envolvendo o teu nome, teu CPF, e consta lá, né, parte sem advogado, lá no processo, né. E se você quiser, você precisa contratar um advogado particular. Aí, na nova lei, está previsto, né, defendidos pela advocacia pública, não sei como isso vai acontecer, mas está previsto lá, e isso deu um pouco mais de segurança, né, para as equipes que vão trabalhar com licitações. Uma boa notícia aí para os meus colegas aqui do DR. Então, como eu já falei, as comissões de licitação são apenas para bens e serviços especiais. Então, no geral, vai ser esse agente de contratação apenas, com a equipe de apoio. Um outro item que eu achei interessante na nova lei é que tem um acréscimo de 10% a 30% nos índices de qualificação financeira em caso de consórcio. Então, hoje, até é permitido, mas não é usual, né? Quando as empresas se consorciam, então aqui a gente vai poder exigir uma qualificação financeira um pouco melhor. Outra novidade aqui é que as licitações, todas, 100%, deverão ser feitas preferencialmente sobre a forma eletrônica. Quando for presencial, vai ter que ser motivado. Então, eu acredito que as nossas concorrências, todos os nossos procedimentos passem a ser realizados de forma eletrônica, assim como já é feito o pregão e os RDCs, né? Outra coisa aqui que eu achei muito interessante, achei muito bom, não sei se o pessoal já se atentou para isso, que o edital poderá prever a responsabilidade do contratado pela obtenção do licenciamento ambiental e realização da desapropriação autorizada pelo poder público. Então, como que é hoje? Hoje, as licenças ambientais da obra em si e as desapropriações são responsabilidades do órgão, do DR. Isso não poderia ser passado para as empresas. E com a nova lei de licitações aqui, abriu essa possibilidade, né, que as empresas possam efetivar essas desapropriações e esse licenciamento ambiental quando autorizada e, obviamente, acompanhada, né, pelo poder público. Nós temos também o tipo de julgamento pelo maior retorno econômico. Então, essa aqui também é uma novidade na nova lei de licitações, né? A gente tem que aguardar aí, né, os nossos procuradores definirem se isso com aplicabilidade, né, desse tipo de julgamento. Falar um pouco aqui sobre o diálogo competitivo, né, que é uma nova modalidade que está na nova lei. O diálogo competitivo, ele deverá ser usado quando a administração vai contratar objetos complexos de difícil especificação. Então, eu acredito que a gente não poderá usar para obras comuns, para serviços comuns. Ele é interessante porque você vai conversar com o setor privado, né, de forma oficial e transparente, para que o setor privado ajude a fazer as especificações do objeto. Então, isso visa, né, que o setor público acompanhe e tenha oportunidade de conhecer as inovações de mercado, né, que o setor privado tenha a oferecer. É uma modalidade bem interessante, assim, a gente espera, né, que a gente possa utilizar o diálogo competitivo, né, em algumas situações especiais aqui dentro do DR, que é difícil, né, estabelecer todas as especificações, o setor público, né, fazer todas as especificações sozinhos. Tem
Vou falar um pouco sobre os regimes de execução aqui e os prazos, né, que mudaram bastante aqui com relação à antiga lei de licitações. Então, nós temos aqui que para concorrências, para obras comuns, no tipo de julgamento por menor preço, é 10 dias úteis, né? Então, passou de 30 dias para 10 dias úteis. Isso foi uma melhora aqui para nós. Contratação integrada, que no RDC eram 15 dias, 15 dias úteis para menor preço e 30 dias úteis para técnica e preço, passaram agora a ser 60 dias úteis. Então, a contratação integrada teve o prazo aí de edital na praça, né, estendido bastante aqui. Eu imagino que isso se justifica pelo fato de você apresentar para as empresas apenas um anteprojeto, né, que é uma concepção da obra e um quantitativo muito preliminar. As empresas têm a necessidade de avaliar, de buscar novas metodologias, novas tecnologias, de quantificar, né, internamente para eles e para assim conseguir fazerem as suas propostas e apresentar para a administração. Então, assim, eu vejo isso com bons olhos, porque as empresas elas terão o prazo adequado para se inteirar do que será aquela contratação e conseguir elaborar a sua proposta, né, com os pés no chão, né. Tem uma novidade também, que isso aqui veio lá da lei das estatais, foi incorporada agora na nova lei de licitações, que é a contratação semi-integrada. Essa contratação, né, não era permitido para o setor público, né, apenas para as estatais, e agora na nova lei ela está incluída ali. O que é a contratação semi-integrada? É quando você tem um projeto básico, você licita com um projeto básico, porém as empresas elas vão poder propor alterações nesse projeto básico durante a execução do contrato. Então, a gente vê isso com bons olhos também, porque muitas vezes o projeto básico ele não é tão atual, ou ele foi concebido de uma forma que não é a mais adequada. Então, na contratação semi-integrada, é possível fazer esses ajustes durante a execução do contrato. Outro ponto aqui também, que mudou bastante, é a questão da inexequibilidade. Então, nas licitações da 866, nós tínhamos aquela regra lá, né, de 50% do orçamento da administração, né, tinha aquela continha lá que a gente usava. Agora isso mudou, então ficou assim, né, lá no artigo 58, que está escrito isso, né. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% do valor orçado pela administração. Então, assim, na antiga lei, a gente avaliava a inexequibilidade baseada no nosso preço, no preço da administração e também no preço dos demais concorrentes. Então, se as propostas todas tivessem um valor baixo, não caía, né, na questão do preço inexequível. Agora não, agora todas as propostas com valores inferiores a 75% do valor orçado pela administração serão consideradas inexequíveis. E aí, o que pode acontecer é que as empresas, elas façam suas propostas, né, exatamente com esse valor, né, do 75% abaixo do valor orçado. Aí, nesse caso, vai ter que ir para o critério de desempate, né? Então, os critérios de desempates estabelecidos aqui, eu não entendi muito bem como que vai acontecer isso na prática, mas enfim, né? Então, o primeiro critério aqui é disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação. Então, eu entendo que quando acontecer empates entre duas ou mais empresas, nesse preço, né, no 75%, aí eles vão dar um novo lance, como se fosse. Eu estou entendendo que é assim. Só que aí a gente não tem ideia do que vai ser esse novo lance, e pode ser que ele seja muito abaixo do valor orçado pela administração. Então, aí eu estou bem curiosa para saber como vai ficar essa questão. Aí, o segundo critério de desempate, aí esse é bem interessante, avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes. Então, isso aqui, pelo que o pessoal mais antigo já contou, né, no passado havia-se critérios de desempenho dos contratos. Então, existia uma forma de avaliar
hoje, como estão atuando hoje as empresas que têm contrato com a administração. Então, pelo que eu entendi aqui, isso aí vai voltar a acontecer, o órgão vai ter que achar formas de avaliar o desempenho contratual dos contratos em andamento, estabelecer uma forma de pontuação para isso, e isso será um dos critérios de desempate, o segundo critério de desempate nas próximas licitações. Eu achei isso bem interessante e espero que seja de fácil aplicação, né, para que a gente garanta que tenham licitações mais justas, né. Então, rapidamente, o que eu vi de novidade que me chamou bastante atenção foi isso. Esqueci de falar de uma coisa, né? No RDC, nas contratações integradas, na nova lei, ele está permitido para qualquer obra acima de 10 milhões de reais. Então, não tem mais aqueles requisitos lá, que tem que ser obras com inovação tecnológica ou técnica e tal. Então, pelo que eu entendi, né, vamos ver se esse é o entendimento, né, dos procuradores, obras acima de 10 milhões de reais poderão ser contratadas pelo regime diferencial de contratação integrada. Basicamente, a nova lei de licitações, ela vem com elementos da antiga lei, da 866, juntou também a lei do pregão, juntou a lei do RDC, e tem muitos, está mais detalhada, né, uma lei mais extensa, assim. Na maioria dos requisitos que foram colocados lá, já eram requisitos que os órgãos de controle já exigiam da gente, né? Então, por exemplo, motivação, a gente já tinha que fazer motivação para tudo no processo, né? Só que por recomendação dos tribunais de contas. Agora é obrigação tá na lei, né? Então, muita coisa assim que já era usual nós fazermos por recomendações, agora essas recomendações estão contidas na lei. Outra coisa também que eu percebi da motivação, não lembro agora, tinha mais um assunto que eu queria falar, mas agora acabou me fugindo da memória. Então, gente, vamos aguardar aí os nossos procuradores se manifestarem, né? Possivelmente o Estado do Paraná vai publicar também a sua nova lei, né? Assim como a 15.608, vai ter a lei estadual balizada, né, nessa lei federal de licitações. Possivelmente nós teremos que ter cursos, né, de aperfeiçoamento, de atualização, e também teremos que elaborar novas minutas de editais de licitação, né, contemplando esses requisitos da nova lei de licitações. Aqui estamos um pouco mais tranquilos, porque a maioria das nossas obras e serviços de engenharia são licitadas pelas políticas de aquisições, que também sofreram alteração recente, a gente já se atualizou com relação a essas alterações. E nós temos também um período de, acho que é vacância que eles chamam, que a gente não vai ser obrigado a utilizar a nova lei assim que ela for, né, publicada, sancionada aí pelo presidente da República. Então, terá aí um tempo, né, eu não sei bem como que mas terá aí um tempo, aí, acho que de 1 a 2 anos, para que os órgãos se adaptem, né? Então, poderá ser utilizada a lei antiga nesse período ou a lei nova, o que dá uma certa tranquilidade, né, para os órgãos aí se atualizarem com relação à nova lei de licitações. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês, né? Espero aí que na quarta-feira eu esteja online aí para poder tirar as dúvidas e responder, né, os comentários aí que vocês têm. Estou à disposição, né, no DR aqui, agora estou de férias, mas ano que vem eu estou aqui. Sempre que precisarem, sempre que quiserem conversar, né, sobre licitações, a gente atende aqui com prazer a todas as pessoas que nos procuram. Então é isso, pessoal. Boa tarde a todos. Agradeço aí a atenção de todos. Agradeço novamente a oportunidade de participar desse evento. Muito feliz por participar. Até mais. Obrigado, Janice. Vamos entrar. Oi, Janice. Oi. Estão escutando os cachorrinhos latir lá atrás?
online, diretamente das suas férias aí com a gente. Diretamente das minhas férias. E foi bom, viu? Porque o som aqui é o mesmo meu som. Todo atrapalhado, todo errado. Não ia dar certo fazer daqui mesmo. Então, ainda bem que deu certo. Parabéns à equipe da informática que conseguiu fazer funcionar o meu áudio aí. Sim. Bom, se quiser comentar alguma coisa aí, fazer mais alguma complementação sobre as palestras que você ouviu, fica à vontade. O tempo está bem curto, mas vamos lá. Não, bem rapidinho aqui. Então, eu não tinha conhecimento, né, o teor que seria abordado, né, pelo João, tal. Acabei falando um pouco da nova lei, mas eu acho que complementou, né? Eu acho que não teve nenhum conflito ali com o que o João falou. Muito bem, João, parabéns. O Tarso também, parabéns. Doutora Milton, não consegui assistir, mas eu vou assistir depois. E foi um prazer. Anderson, agradeço novamente a oportunidade, o convite. Fiquei muito contente e estamos aí. Tá, tranquilo. Obrigado a você, Janice. Você foi guerreira esse ano, se reinventou. Acho que você tem uma servidora DR que merece ser homenageada a você. Realmente, nessa pandemia, o seu setor de licitação bombou, de muita coisa para fazer aí, movimentou o DR. Bom, então vamos... Esqueceu que existia Covid, né? Simplesmente. A gente ignorou o Covid. Não, mas existe. Graças a Deus deu tudo certo, ninguém adoeceu. Mas existe sim. Bom, eu acho que o Paulo Moraes fez um comentário aqui. O Paulo Moraes fez um comentário aqui, pelo que eu entendi, o primeiro critério de inexequibilidade anula a regra dos 75%. E o segundo critério é subjetivo. Não sei se você quer complementar. Então, eu não sei. Eu gostaria de conversar depois melhor com a doutora Milton, né, com o João, para ver, porque assim, eu só fiz uma leitura, né, e eu achei muito estranho, porque assim, primeiro, ele é 75%, abaixo do valor orçado pela administração, só que depois abre para eles darem um lance. Aí, se eles derem um lance, por exemplo, de 50%, o que a gente vai fazer com isso? Né? Então, assim, de fato, eu não sei como que vai ser interpretado isso, né? Tipo, porque se inicialmente lá 3 empresas derem 75% de desconto, aí depois elas vão dar um lance, dão quanto quiser, a gente vai ter que aceitar? Não sei. Então, a gente vai ter que conversar aí com os procuradores aí para ver como interpretar isso. Eu, particularmente, eu não achei muito, muito interessante, sabe? O segundo critério já adorei, né? O segundo critério, por mim, já saí aplicando já, que é fazer uma forma de avaliar os contratos em andamento, né? Sim, uma performance. Ter pontos de forma objetiva tal, e usar isso para os próximos contratos. Eu acho que esse método é muito eficiente, preferia que ele fosse o primeiro critério de desempate, mas não é o segundo. Então, vamos aguardar aí para ver quais bela discussão, aguardar o presidente sancionar essa lei, e vamos ver se vai ter algum veto, e vai ser uma briga. Muda, né? Põe o segundo critério em cima, eu ia adorar. Então, vamos aguardar e ano que vem aí estudar e se dedicar a um belo tema para começar o ano de 2021. Janice, aproveita as suas férias, você merece, curta bastante. Olha, te contar, viu? Esse problema do áudio aí fez eu perder meu dia de sol. Tá um sol lindo aqui em Floripa e eu fiquei aqui esperando a hora. Então agora eu vou, gente. Tchau. Então pode ir para a praia. Tchau, boas festas e curta aí.